quando se perguntava, na época, o que o Zanin pensava sobre as coisas, é claro que a gente pode falar assim, a gente nunca sabe o que o ministro vai fazer. Isso é uma ponderação que eu quero fazer aqui, né? Como se diz muitas vezes, né? A gente não precisa ficar provando que é independente para ficar criticando tudo e nem ficar provando o contrário para ficar passando a mão em cima de tudo. As coisas têm uma ponderação. O Zanin vai ter 30 anos pela frente no STF. A gente vai descobrir quem é o Zanin ministro no decorrer desses anos todos. Os ministros do STF não costumam pagar pedágio durante muito tempo pelo grupo que os indica, né? Então a gente viu aí várias histórias de redenção que nós tivemos, né? O ministro Gilmar Mendes, que era super criticado, depois foi um dos caras que foi linha de frente em relação à Lava Jato, lembrando que no começo da Lava Jato apoiou a Lava Jato também, como todos os ministros, né? O próprio Barroso mudou de posições várias vezes. O caso mais exemplar que a gente tem hoje é o Alexandre de Moraes. Imaginava-se, por exemplo, que o Alexandre de Moraes, no STF, seria o cara que hoje, pelo histórico que ele tinha, estaria dando os votos que o Zanin está dando. E o Alexandre de Moraes, pelo contrário, o Alexandre de Moraes mudou o entendimento dele sobre o usuário de drogas, mudou o entendimento dele sobre tráfico, mudou o entendimento dele sobre várias outras coisas. Então, a gente, claro que tem que dar tempo, porque vários momentos cruciais vão passar pela vida dos ministros do STF. Daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, a gente não sabe se o Zanin vai estar, né, ser o grande defensor da democracia brasileira, a gente vai fazer aquela brincadeira de sempre, né? Jamais critiquei. Mas agora, Edu, uma coisa é o seguinte, né, Edu? Não é porque não é que se chover amanhã, tá chovendo hoje, né? Então não adianta a gente ficar falando uma coisa e falar quando chover, falar assim, eu falei que ia chover. Não, ontem estava fazendo sol. Então hoje, a breve carreira do Zanin no STF, tá chovendo. Se amanhã fizer sol, não adianta alguém vir falar pra gente, eu falei para vocês que era sol. Não, não, não. Ontem não era sol, ontem era chuva. A gente tá falando da chuva de hoje. Isso. A chuva do Zanin, no começo das votações dele, essas votações dele são terríveis. A votação dele em relação à descriminalização da maconha, especificamente, eu vou falar aqui bem claramente para as pessoas entenderem. É papo de porta de igreja. É um voto aplaudido pela Damares. É um voto aplaudido pelo eu ia falar Salafraia, né? Não, pelo Malafaia. Perdão aí, viu, senador? Acontece às vezes. Então, Edu, você acha que o Malafaia não estava ligado na pauta do STF? Esses caras são bobos, mas não são tão bobos quanto a gente imagina. Você acha que a Damares não sabe que no próximo semestre o STF vai enfrentar esse tema, esse tema, esse tema? Para eles fazerem reuniões com o Zanin e saírem falando o que falaram, eles já tinham uma boa medida de para que lado o Zanin ia caminhar. Era apenas isso que as pessoas estavam querendo saber. O que pensa o Zanin? Qual o currículo dele? Falamos aqui no CL várias vezes, é péssimo para a imagem do governo o Lula indicar o próprio advogado. Aí muita gente falou, mas isso não é discutido, a decisão é do Lula. Bom, falar que a decisão do Lula é uma coisa meio teutológico, né? É óbvio que a decisão do Lula de quem seria minha? Não, a decisão é do presidente, isso não diz nada. Você falar que a decisão do Lula não diz absolutamente nada, isso é óbvio, é lógico. O que se está debatendo é o porquê dessa escolha do Lula. Essa é a grande questão. Né? Então, então, assim, a gente coloca na perspectiva do que está acontecendo agora. E aí, por último, para a gente fazer uma reflexão juntos também. Todo mundo que está assistindo isso aqui é uma conversa de reflexão. Vamos supor que o Zanin está cometendo um erro que é provar que é independente. Isso é o principal erro que uma pessoa pode cometer, porque para provar que você é independente, você vai falar aquilo que os seus críticos gostariam que você falasse. Isso é dependência, isso não é independência, isso é dependência. Né? Eu não provo que eu sou independente falando aquilo que as pessoas que me odeiam gostariam que eu falasse. Isso é dependência, isso é carência de atenção, né? No limite. Isso não é independência. Independência é falar o que você acha que tem que ser falado, independentemente do que as pessoas vão dizer sobre aquilo. Agora, vamos supor, o Zanin está fazendo isso para provar que ele é independente da esquerda, que ele não é alinhado. Bom, então o Zanin está fazendo um teatro com indígenas, com jovens negros e com jovens ponto. Né? Então, essas pessoas, ponto. É em cima dessas pessoas que os votos deles está pisando, né? Essas pessoas estão servindo de manobra política, nessa hipótese, para o Zanin fazer esse teatro, e quem vai sofrer com isso são jovens, negros, periféricos, pobres, de baixo estudo, de baixo poder aquisitivo, que moram em periferias, que são presos por conta de drogas, e indígenas. Essa galera está sendo feita de massa de manobra nessa hipótese, nesse caso. Então, Edu, não tem salvação. Começou, como eu brinquei no programa de hoje, o Zanin começou com o pé direito, literalmente.